Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Eu sou o Davi Matos, CEO da Dom Consultoria Estratégica. E aqui no Seu Sniper a gente sempre procura trazer um papo de empreendedores ou falar sobre vendas, ou gente que está tocando algum negócio. E faz algumas semanas que a gente conversou com a Maitê e com o Marcelo, que são os proprietários do Floripa Comedy Club. E naquele episódio eu já falei inúmeras vezes que comédia é o programa favorito meu e da minha esposa, da Priscila. E hoje a gente vai fazer uma coisa que eu já queria há bastante tempo, que é entrevistar alguém que é do meio de fato, não só o pessoal do comedy, né? Não desmerecendo eles, evidentemente, mas alguém que vive a comédia no palco, fora dele, que não só atua, mas como também trata como negócio. Então é comediante, é empresário. E hoje, inclusive por indicação da própria Maitê e do Marcelo, a gente vai conversar com o Murilo W, que é comediante aqui de Florianópolis e um dos empreendedores proprietários da Oba Produções, responsável pela agenda do Floripa. Isso aí mesmo, né? É isso mesmo. E sempre que tu te apresentas, né, o teu W é porque ele é complicado de falar, alemão e tudo mais, tá? A gente... É uma coisa que desde que eu comecei eu fiquei pensando assim, cara, qual que vai ser meu nome artístico? Porque eu só tenho um sobrenome, que é bem complicado, alemão, e eu pensei, pô, vou ter que inventar alguma coisa, não sei o quê. E eu sou muito, assim, o meu maior fã é o Louis C.K., que ele fez isso com o sobrenome dele. Eu pensei, cara, vou botar isso, depois, se algum dia eu for ficar famoso, daí eu penso em trocar. Mas, cara, tá até hoje, Ficou. e já estão, dentro do meio eu já sou conhecido assim. Maravilha. A gente ia fazer o papo contigo com o teu sócio, né, que é o Felipe Sobes, e infelizmente teve uma questão de saúde, não pôde estar presente. Uhum. E eu ia até abrir, já te mostrei aqui nos bastidores antes, sempre, como eu e a minha esposa, a gente vai muito nos clubes de comédia, e ela é tiete mesmo, assim, de terminar o show e precisar tirar foto, e precisar ir com o comediante, dar aquela tietada, que eu particularmente sou mais reservado. Para mim, às vezes, essas fotos, e por favor, tá? Não tô desmerecendo vocês, mas parece aquelas fotos, sabe quando tu vai tirar foto da cerveja pra postar no Instagram e depois tu ocupa a memória no celular e tu olha, olha essa foto aqui. Mas não, ela adora, ela tem álbum só de comediante, tem tudo. Inclusive, coincidentemente, né, a última foto com comediante foi contigo, junto com o Ogro Cassius. No final, eu vou botar todas essas fotos que eu tô falando aqui. E ela faz várias fotos, eu sempre sou a pessoa que fotografa, e a única vez que eu tirei foto era com o Sobs. Né? Eu queria mostrar para ele aqui, felizmente ele não pôs um show dele com o W Marcão, que foi fantástico. E aí eu sempre falo pra Priscila, né, assim, a gente vai no show do Rafael Sobes. Ela assim, não é Rafael Sobes, é o Felipe Sobes. Todo mundo. Aí ela me explicou da seguinte maneira, assim, o Felipe é o engraçado, o Rafael é o bonito. Né? Até achei meio Mas aí, não sei sacanagem. se sabia, eles são primos. Ah, é? São primos. Olha só, não sabia. Mas enfim, Murilo, vamos falar de como começa. Primeiro vamos falar de ti. Uhum. O que tu fazias antes de cair na comédia? Quanto tempo tu acompanha a comédia? E que momento que isso se torna ofício, né? Porque quem vê do lado de cá do palco, sentado, comendo hambúrguer, tomando uma cerveja, pensa que é uma pessoa com um dom especial, um talento, pô, que cara de pau, subir ali, porque tu fica num nível de exposição altíssimo, né? Mas tem muita técnica por trás, né? Tem. É uma arte, mas tem uma boa parte técnica. Pra mim, assim, eu sempre fui fã de comédia. Eu consumia comédia desde os... Cara, eu lembro assim, quando eu devia ter uns 12, 15 anos, meu pai colocou TV a cabo em casa e eu comecei a assistir o seriado do Seinfeld, que Sim. aparecia todo no início e final. Cara, desde ali eu comecei a gostar de stand-up. Daí eu lembro que a primeira vez que eu vi até no Brasil foi o Jô Soares, no Diogo Portugal. Eu não sabia o nome, eu só olhei assim, é aquilo que o Seinfeld faz. Nem sabia que chamava stand-up. E dali, cara, nossa, Só que nunca me passou pela cabeça que é uma coisa que eu podia fazer profissionalmente. Eu sei, pô, tinha os caras lá que faziam lá em São Paulo, às vezes pro teatro, mas é uma coisa muito distante, assim. E na minha vida, assim, eu sou formado em engenharia, foi aqui na UFSC, e eu me formei, assim, e não me identifiquei, assim, no curso. Tinha várias coisas até que eu era bom, assim, mas nada que eu me via, assim, fazendo. Eu fiquei um tempo meio perdido, assim, na minha vida. Ali, num período ali de 2, 3 anos, eu estudei para concurso, comecei a fazer mestrado, não sei o quê. E daí eu comecei a pensar... Eu tenho cidadania alemã, eu comecei, em vez de fazer mestrado aqui, fazer mestrado na Alemanha. Comecei a me arrumar para ir para Alemanha. E daí, quando era assim, outubro eu ia para Alemanha. Deu julho,
eu vi que estavam organizando uma noite de stand-up que tu podia se inscrever lá e fazer. E eu assim, pô, não tô indo pra Alemanha atrás de uma coisa que eu quero, é só pra me descobrir. E daí eu pensei assim, pô, é aquela história, né? Melhor tu se arrepender de uma coisa que tu fez do que tu não fez. Eu pensei, cara, vou lá ver como é que é. Inclusive, Isso era onde? era num bar que não existe mais. Era Street Corner Pub, era em São José. Inclusive, quem tava organizando era o Sobs. O Sobs com o W Marcão. E naquela época até os irmãos Miranda estavam fazendo. E daí eu fui lá assistir. E, e daí ali eu meio que tomei coragem, assim, ali eu... É até um pouco engraçado, porque todo comediante tem isso. Todo mundo tem um cara que tu olha assim e tu pensa assim, puta, se esse cara fez isso, eu consigo fazer, sabe? Todo mundo tem alguém assim Eu achei que ia falar assim, aquele que me inspira, eu quero ser igual a ele. Tem isso também, mas assim, esse é o cara que te inspira, mas o cara que realmente assim, puta, assim, esse cara é tão, assim, eu nunca fiz isso, mas eu consigo fazer melhor que ele. Ou tu pensa assim, pô, esse cara teve coragem de subir lá e fazer essa coisa tão ruim, por que que eu tô com medo de fazer isso, né? Aí eu falei, conversei com o Sobs, conheci ele lá a primeira vez e combinei pra eu ir na próxima semana. Eu fui lá e eu não tava esperando ir bem, eu só queria saber como é que era. Porque eu fui assistir os caras que estavam fazendo pela primeira vez e todo mundo era ruim. Então eu só queria sentir na pele como é que era. Sentir o calor do palco. E foi, cara, foi horrível. Eu nunca tive um show tão ruim que nem o meu primeiro, assim. Só a última piada que funcionou. Mas aí tu se preparou, tu já tinha as piadas. Eu me preparei. Ele me falou assim: ó, tu tem 5 minutos e daí, daqui a semana que vem se prepara e é isso. Mas E quando daí tu eu. olhou, desculpa te interromper, mas Aham. quando tu olhou os caras lá e falou, pô, se ele faz isso, eu também faço. Tu já tinhas algum texto, tu já imaginava, cara, essa piada aqui é boa, se eu falar sobre esse assunto que aconteceu na minha vida, Não, foi não. quando falou que sobes, aí tu foi correr atrás de Aí eu, escrever? em 2 semanas ali eu comecei a escrever coisas que eu achei que ia funcionar. E daí eu ensaiava, aí eu cronometrava para ver se dava 5 minutos, aí eu tirava, não sei o quê. E daí eu cheguei lá, os 5 minutos que eu preparei eu fiz em três, assim, porque eu fiquei nervoso, vai falando rápido, coloquei pausa pra risada que não teve, e daí eu. Mas a última piada funcionou. E foi uma piada que foi uma piada tipo em dois tempos, assim. Eu fiz a piada, a galera riu, e depois eu falei outra coisa, a galera riu em seguida. E daí aquilo pra mim, assim, tipo, foi onde eu senti assim. Cara, me deu um clique, assim, tipo, é isso que eu quero fazer. Daí eu saí do palco. Engraçado que, diferente do comedy, que tu só termina o show, sai do camarim e vai embora. Sim. Quando tá fazendo em barzinho, tu sai do palco e tu senta assim na mesa do lado. Tu continua passando vergonha depois do Sim. show, sabe? As pessoas continuam te olhando assim, tipo, tu achou que você ia engraçado. Mas como eu falei, assim, eu não fui lá esperando ir bem, eu só queria ver como é que era. E eu gostei. E daí, depois dali, pouco tempo abriu o comedy. E daí, como a cena local aqui em Floripa não tinha, então tinha muito espaço, assim. Muita gente começou a fazer, mas pouca gente continua. Então, consegui crescer, assim, ter bastante espaço. Aí, logo, virei um comediante da casa, fui pegando experiência. E tô indo até hoje. Bom, tu era engenheiro, então pra se formar em engenharia tem que estudar pra cacete, né? Sim, sim, Ninguém se forma em engenharia se não tiver sofrido muito. sim. E comédia, eu comecei falando, às vezes a gente acha que é um dom especial, que a pessoa tá lá inspirada e é naturalmente engraçada pra caramba, que se te encontrar na rua tu vai fazer uma piada, eu vou rir pra caramba, É. né? E quando tu foi fazer esse texto de 5 minutos, que eu imagino que deve ser os 5 minutos mais longos da história de alguém, esses primeiros 5 minutos, Uhum. né? É, tu tinha alguma técnica ou tu só foi pensando, cara, acho que isso é engraçado e vou fazer, acho que se eu pegar aquele acontecimento e juntar com esse outro. Essa primeira vez eu ainda não tinha estudado, porque tu tem vários livros, eu não tinha estudado nada de técnica ainda, né? Então eu fui assim, só no em achismos mesmo, assim. De eu ter assistido muito, assim, eu tentava meio que emular os comediantes que eu gostava, no jeito de contar piada. Mas o que não saiu parecido também. Mas de texto não, é só coisas engraçadas que eu, tipo, escrevia e tentava fazer. Só que eu não. Várias. Era só uma. Não tava em estrutura de piada, assim, não tinha um setup punch. Uhum. Então, realmente não. Assim, até hoje, quando eu subo no palco, é meio que um alívio, assim. Eu sei que nada vai ser pior do que aquilo, assim. É como se eu já passei pelo pior, sabe? Sim. O comediante, ele tem diferentes estilos, né? Tem o cara que é mais cênico, que vai no palco, ele usa o corpo para fazer um Thiago Ventura da vida, né? Que é Sim. super cênico.
o cara que é autobiográfico, o cara que cria um storytelling que vai falando, no final, volta pro começo, amarra as duas pontas, o que é muita interação com a galera. Quando tu começou a estudar, tá, beleza, eu fiz aqueles meus primeiros 5 minutos do Alívio, que Uhum. nada vai ser pior que aquilo. Agora eu vou ver o que que é o punch, o que que é o storytelling, como que junta essa ciência toda. Tu já sabia assim, cara, eu quero ir mais pra essa linha, mais pra aquela, tu já tem isso definido assim, o comediante que eu quero ser é muito mais nessa vertente aqui. Um pouco assim é o que tu busca, mas um pouco é tu se meio que autoconhecimento, assim, tu se encontra, assim, tem lugares que naturalmente pra ti vão caminhar mais fáceis. É, a parte técnica, às vezes, nem sempre é em relação a só a escrita, às vezes é postura de palco, às vezes é outras coisas assim também. Mas, porque às vezes, assim, não necessariamente a parte técnica vai te dar uma piada boa. Às vezes, assim, tu é roteirista, eu preciso escrever piada de tal assunto. Tem ali uma fórmula pra tu escrever piada. Não quer dizer que vai sair uma piada boa, mas vai sair uma piada, em Uhum. estrutura de piada. Então, muito na comédia tu vai testando o que tem e ver o que funciona pra ti. Não existe certo ou errado na comédia. Porque, apesar de ter uma parte técnica, ela é uma arte. Então, tem o que funciona, o que não funciona pra ti. Não Uhum. necessariamente o que eu vejo que os outros fazem vai funcionar pra mim. Então, é muita experimentação e tu entender como é que tu pode usar aquilo ou não e ir aperfeiçoando e tentando outras coisas. Assim, eu pessoalmente, eu quero como comediante profissional, eu quero saber fazer o básico de tudo. Uhum. Então, mesmo as coisas que eu não sou, eu tento, assim, estudar e fazer um pouco daquilo. Mas eu não vou ser um especialista em tudo, né? Então, o que eu gostar mais, o que eu naturalmente for, o que eu quero, vai... Como que tu te identifica mais hoje? Hoje, eu não sou um cara muito de... Que nem o Ventura ali, muito cênico, assim. Eu sou um cara mais sério, mais tranquilo. E eu até gosto disso, porque daí quando eu faço alguma coisa mais boba, sai até inesperado. Então Aham. é mais engraçado, assim, vindo de mim. Mas eu gosto e tô indo mais para um caminho mais de observacional. Eu não sou de contar história ou de ficar falando de mim. Eu falo de coisas que eu vejo, coisas que eu penso e fico argumentando em cima daquilo. Ma- basicamente é isso. A gente já te viu abrindo diversos shows e tal, e é uma responsabilidade do caramba, né? Às vezes tu tem que aquecer a galera pra trazer a atração principal ou pra equalizar o clima. Quando tu pisa no palco, vamos supor que tu vai abrir pro Rodrigo Marques, sei lá, Uhum. pra um cara que é famoso nacionalmente. Tu consegue perceber, Rodrigo Marques talvez não seja um bom exemplo, porque quem vai já vai pra ver ele, já tem uma expectativa formada, mas algum cara famoso no teu set inicial ali, tu consegue perceber esse público vai responder bem, esse público aqui vai ser mais complicado? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Assim, quando eu vou fazer abertura pra alguém, eu já tenho uma noção de como é o público dele, Uhum. né? Eu já sei o estilo dele, já sei mais ou menos qual vai ser, então eu já preparo dentro dos textos que eu tenho o que eu acho que vai funcionar mais. Por exemplo, o último, né, do Ogro, que Do Ogro eu sei que eu posso fazer as piadas pesadas então, eu gosto de fazer piada mais ácida, só que, por exemplo, assim, se não fosse um texto se fosse um comediante que eu na verdade que eu não sei se vai funcionar ou não. Então eu tenho algumas ali no começo que eu solto, vejo como a galera média febre. responde, e daí eu vejo, faço mais, e daí isso é uma coisa que tu pega com o tempo, porque às vezes não é que a galera gosta ou não gosta, às vezes tu precisa fazer a galera aceitar. Às vezes, como é muito no começo, a galera assim, não, muito pesado. Aí tu vai trabalhando, não sei o quê, tu vê no final eles estão rindo de piadas mais pesadas do que a primeira que eles não. Aham. Mas assim, agora falando de abertura, a função do cara da abertura não é ir bem. É realmente deixar a galera Levantar a pronta para o bola. próximo. Então, assim, mesmo que o cara pense, puta, eu consigo aqui arregaçar e. Cara, não é o que tu tem que fazer. Ali tu só tem que deixar a galera pronta pro comediante, Uhum. pro próximo. A gente, a minha empresa, né, que é quem promove esse podcast, nós somos uma empresa de estruturação comercial para empresa de tecnologia. Aí uma vez eu entrevistei um advogado especialista em captação de investimento, e ele fala assim: às vezes uma startup vai para uma reunião com o fundo e quer, na primeira reunião, conquistar um cheque de R$ 1 milhão e fazer o cara ficar maravilhado com a tua ideia genial, que tu vou ser o novo Uber. E fala, não, cara, teu objetivo é conseguir uma segunda reunião. Se ele tiver disposto a te ouvir de novo,
tu ganhou. Embora pode até ser que tu depois não consiga investimento e tal. E às vezes é isso, né? Preparar o terreno para a próxima É página. isso. É engraçado porque geralmente os comediantes que são mais iniciantes, quando eles começam a fazer abertura, eles acham que, assim, é como se fosse uma oportunidade de tu. Tipo, que nem no futebol, eu tô jogando e tem um olheiro, assim. Eu Sim. acho que alguém vai me ver, vai me apadrinhar, vai me levar pra São... Não, nada disso. Não é uma vitrine, uma coisa assim. É uma vitrine pro público que tá ali. Se tu é um comediante local, tu tá abrindo de um cara de fora, é legal pra galera te conhecer pra voltar outro dia pra te ver. Sim. Mas fora isso, cara, Ó, aí tu começou no comedy, né? Tu começou nesse bar que não existe mais, uhum, foi pro comedy quando surgiu, veio a pandemia, que foi um baque no mundo todo, uhum. mas fechou todos os ambientes de entretenimento e eles tiveram um movimento super ousado, né? De sair num espaço pequeno em Coqueiros para um espaço 2 vezes maior. É, ali foi um movimento assim de vida ou morte, na verdade. Sim, meio Porque. kamikaze. Porque assim, ali chegou uma época da pandemia que a restrição foi tanta que o espaço, mesmo lotado, não pagava mais os custos. Dele assim, ou fecha de vez, ou vai para um lugar maior que reduzido ainda. Sim. Então, e o comedy nessa época ali já tava com. Não sei se tinha 6 meses, um ano, então ele não tinha formado um público dele ainda. Foi bem arriscado, assim, e ainda bem que deu certo, mas Cara, e foi esse, complicado. esse é um ponto legal quando tu fala que não tinha um público ainda, porque vocês todos são pioneiros numa cidade que a comédia não era natural. Né? Uhum. Talvez assim, o stand-up comedy já fosse muito forte em São Paulo, em grandes metrópoles. Pô, São Paulo tinha milhares de comedy clubs pré-pandemia, né? E quando o Floripa Comedy surge aqui, ele surge também com o propósito de criar o hábito de ver comédia, de ver o comediante, de ir numa casa, e vocês fazem parte disso, né? Uhum. E é engraçado que, como a gente vai bastante no comedy, e sempre, invariavelmente, vai ter a pergunta: quem aqui é a primeira vez que vem no show de comédia? E É, sempre tem, sempre sabe, tem. 30% da casa que levanta a mão. Então parece que é algo que não para de vir gente. O stand-up, por mais assim que ele tenha crescido, ele ainda é uma bolha no Brasil. E a gente percebe no nosso próprio ciclo de amizade, quando a gente fala: o que vocês vão? A gente vai no comedy, o que é isso? E a gente vai Uhum. angariando novos fiéis para a cena. Mas como que tu vê essa construção de uma demanda, de um... Cara, a gente não é só subir no palco e torcer para que alguém venha. Eu tenho que promover a criação de uma cena. Então, se... Imagino eu, me corrija se estiver errado. Se tu contribui para que um outro comediante local tenha êxito também, é mais uma pessoa que vai trazer a galera dele, que vai se interagir e na próxima vinda vai te assistir no palco e aí a tua galera assiste a galera e assim vai crescendo, né? Como que é esse movimento de criar uma cena? Isso é uma coisa bem complicada e que demora tempo, assim, é trabalho de formiguinha, a gente chama, né? Mas quando tem mais comediantes fazendo, não é competição, é colaboração, assim, realmente. Quando mais gente boa fazendo, mais gente vai conhecendo e vai abrindo a cabeça, assim, tipo, esse cara eu não conhecia, é bom, talvez tenha mais gente boa, vou ver. E daí, pra cena se consolidar mesmo, são os comediantes evoluindo, trabalhando e pra isso, né? Porque assim, se eu vou lá e ver um monte de comediante, todo mundo ruim, o cara não volta. Sim. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito pelos comediantes, de representar no palco. Uhum. Mas assim, a parte. Aí, não, aí tem a parte de realmente divulgação, das pessoas ficar sabendo e tal. Mas isso é uma coisa maior, é uma coisa que demora. Eu não sei te dar uma resposta assim. É uma coisa mais complexa. Hoje tu enxerga que já o Floripa Comedy acho que lota de terça a sábado, terça a domingo, Tem seus dias. Tem dias que lota, tem dias que é mais. mais fraco um Mais pouco. fraco. Mas a gente já percebe que é muito mais consolidado, já existe um movimento, a galera sabe que vai encontrar lá, sabe que vai ter comédia, esse é um programa já fixo no calendário cultural, na agenda da cidade, né? Tu começou quando olha, o famoso era tudo mato, Aham. foi abrir caminho no facão aqui. E hoje, por já ter alguma cena minimamente consolidada, vem muita gente de fora, muita gente que é o palco. A gente escuta muito, e às vezes em podcasts de comediantes nacionais, elogiando o Comedy Club de Floripa. Deixa eu só fazer uma lenda. Quando eu falo cena da comédia que eu tava falando, era a cena dos comediantes locais. Porque realmente quem faz a cena da comédia no lugar são os comediantes locais. Sim. A gente pode fazer um monte. A maioria dos shows hoje são gente que a gente traz de fora, porque a gente não tem uma cena forte o suficiente para os comediantes locais carregar o Comedy Club. Mas Diferente de São Paulo, ou até de Porto Alegre já.
é, é bem nessa linha que eu quero fazer a pergunta, assim, porque vocês, quando não tinha nada, eram vocês que sustentavam, Era carregavam só a nos gente. ombros. E agora existe gente interessada em ver. E se pegar aqui a agenda, eu estava antes da gente começar olhando que abriu a agenda de setembro ali do Comedy para ver Uhum, que show que a gente vai no próximo mês. É 90% gente de fora. Tem no dia 1º de setembro tem o solo do Sobs uhum. e aí vai ter mais algum outro open mic e tal. Dá alguma, não sei se dorzinha de cotovelo, assistiu e fala, pô, os caras estão dando mais palco para quem é de fora do que pra gente que começou ou não, ou tu entende isso como regra do jogo? Não, eu acho que é a regra do jogo. Se não, se tivesse zero espaço, eu talvez teria alguma coisa assim. Mas não, tem um espaço e, e eu estando também do lado de produtor, eu entendo. Uhum, Porque no final das contas, não é só uma arte, tem um boleto, no final do dia todo mundo tem que pagar suas contas. Então tem que fazer o negócio rodar. Porque, assim, até falando já, eu e o Sobs a gente começou a produzir pra gente conseguir também ter alguma renda dentro do meio. Porque, assim, quando tu começa, eu não sei se, como é que eu vou dizer? Mas, assim, muita gente quando começa não tem ideia do quanto demora pra o teu nome começar a vender ingresso. A tu começar a realmente... Então, até isso acontecer, muita gente quando começa tem um segundo emprego, outra coisa assim, e faz as coisas em paralelo até a coisa virar. Então, ali foi uma alternativa que eu e o Sobs a gente teve de conseguir ter uma renda, mas não ficar fora do meio. A gente, uhum. né, tá trabalhando dos dois lados, tanto da produção como artista. E, olha, é um caminho muito longo. Hoje em dia mesmo, assim, e daí, agora, assim, depois do começou as mídias sociais, o jogo mudou também, né? Era bem diferente do que era antigamente. Uhum. Ah, Em que momento vocês decidiram assim, tá? Acho que essa questão de ter uma renda que venha do meio, que venha da comédia, vamos fazer uma produtora. Quando que vocês enxergaram que havia essa lacuna e que vocês estavam aptos para preencher essa lacuna? cara, essa lacuna ela veio com meio que uma sugestão do dono do comedy. Porque o que aconteceu era o seguinte: o comedy, pouco tempo que ele abriu, veio a pandemia. E aí os teatros fecharam. Aí no tempo que estava funcionando ainda com restrição, tem uma outra produtora que já produz há anos, antes de existir qualquer comedy de Santa Catarina, que é a Arte em Palco, e eles já faziam, então ele shows em teatro e tal, e dele ele fez uma parceria com o dono do comedy, onde ele ia produzir só no comedy, então ele fazia a agenda inteira ali. Depois que as coisas foram voltando ao normal, ele começou a trabalhar em teatro e tal. Então ele, tipo, ele não conseguia mais suprir ali o comedy. Hoje em dia ele ainda faz, mas faz lá 20% da agenda. E o dono do comedy, ele não quer lidar com a agenda. Geralmente, cada comedy club tem ou às vezes o próprio dono, ou algum encarregado ali de fazer a agenda do comedy. Uhum. O Floripa Comedy não é assim, são produtoras independentes que fazem agenda e o dono ele cuida só do bar e do espaço ali, enfim. Então, nessa hora, ele tinha algumas coisas, acho que tinha algumas produções que ele talvez fazia por ele mesmo, mas ele já não queria fazer isso. E daí, alguns comediantes ali da época, locais mesmo, a gente tava todo dia ali, começaram a fazer isso. Só que faziam de uma forma muito amadora, assim, e cometeram alguns erros que o dono começou a ficar com o pé atrás, assim, putz, vamos começar a queimar Porque, cara, a indústria da comédia, ela é uma bolha muito pequena. Qualquer coisa que acontece aqui, já estão sabendo. Principalmente quando abre um comedy novo. Porque hoje, assim, é muito boca a boca, assim. Então, começou a abrir um comedy novo, quem já foi lá, o cara vai perguntar, ai, como é que foi? Vale, me chamaram pra ir lá também, como é que é? Então, é muita referência de quem já foi contando pro outro pra saber se vai ou não. Uhum. Então o dono ficou muito pé atrás e nessas produções que ele fazia sozinho, às vezes ele já chamava eu e o Sobs, assim. Ele chamou, precisava buscar o cara no aeroporto lá, deixar no hotel, levar pra almoçar, e daí eu te pago tua gasolina e tu pode fazer abertura do show dele, coisa assim. Então a gente, nessa época, era só comediante, e a gente fazia essas coisas em troca do Do tempo do palco palco, e. né? E aí ele viu que a gente sempre fazia tudo certinho, ele deu a sugestão, ó, vocês não querem vocês dois, se organizam vocês, fazem um CNPJ ali, e eu deixo só pra vocês. E daí vocês fazem tudo certinho e tal. E eu e o Sobs, na verdade, assim, a gente até já tinha meio que levantado a ideia, mas nunca conversou a sério sobre isso. E daí a gente, assim, cara, acho que vamos fazer isso e tal. A gente dois se empolgou e a gente começou. Daí a gente começou devagarinho, começou fazendo acho que 2 shows por mês, depois foi 5 e tal.
Hoje a gente faz ali uma média de uns 12 shows por mês, às vezes mais, às vezes menos. E vocês, quando começaram, é, tem que. Sempre que a gente empreende, tu começa do zero em tudo, né? Uhum. No caso de vocês, é uma produtora, vocês já estavam no meio da comédia, já tinham contato no clube, então, não vou dizer que é fácil, porque nunca é. Mas assim, você já tinha um cliente e agora tem que trazer atração para esse cliente. Na né? verdade, a gente tinha um lugar, Sim. mas a gente não tinha ainda nenhuma, vou dizer Rede assim, de o contatos. portfólio assim de comediantes, né? Como que se constrói esse portfólio? Cara, isso aí vai muito. Então, assim, existe também vou chamar aqui um código de ética, assim, dentro da comédia, que uma vez que tu trabalha com um produtor, com uma agência, a não ser que dê algum problema, tu continua indo com ele. Então, assim, a maioria dos artistas que já tinha lá no comedy eram todos da arte em palco. Então, é uma coisa muito mal vista eu ir lá atrás do cara e Sim. pedir pra. Então a gente tinha que ir atrás de outros artistas, assim. A gente começou com artistas menores, eu começava a trazer o cara de Curitiba, não de São Paulo, que tava mais, o custo, né, mais barato, comediante local de lá, né, não... Então a gente começou a trazer uns comediantes menores, assim, começou a trabalhar, começou também a entender as coisas que a gente tinha que melhorar, porque a gente não sabia fazer nada de divulgação, de parceria, né, coisas assim, com hotel, restaurante, enfim. Então a gente foi aprendendo aos pouquinhos e foi cada vez conseguindo assim conhecer mais gente, daí esses caras vão indicando, daí daqui a pouco alguns vão chegando na gente. E o dono do comedy também, como ele não queria produzir, quando chegava algum contato nele, ele passava pra gente. Ou quando ele quer que alguém, cara, ele olha todos os comedies, ele fica, às vezes ele dá umas sugestões pra gente, ó, eu tô vendo que esse cara, que lá em tal lugar estão chamando esse cara aqui e lá sempre, pô, o cara tá dando sessão dupla, sei o quê, vê se não rola trazer ele pra cá. Então acontece, ele realmente, o dono do comedy é um parceiro mesmo, assim. Uhum. Então, meio que foi assim, foi aos poucos. Tem alguns, e daí a gente, por ter um lado comediante, a gente também já vê, tem alguns comediantes que foram investimento, tem uns que a gente vê, tem um que eu gosto de falar, por exemplo, o Marcito Castro. O Marcito Castro, a gente trouxe ele a primeira vez, ele não era nada conhecido, assim, ele trouxe, acho que ele deu até prejuízo a primeira vez que ele, as primeiras 2 vezes que ele veio, deu prejuízo. E a gente viu ele no palco e falou, cara, esse cara mesmo é muito bom, cara. É só questão de tempo, não, vai, tipo, né, a gente falou pra ele assim, cara, é até assim, parece injusto tu tá fazendo, a primeira vez que ele veio, acho que não sei se deu meia casa, e tu viu o show dele, a galera rindo assim, como se tivesse cheia. Então, a gente viu assim, cara, isso aqui vamos continuar trazendo, porque ele vai... E não deu outra, cara. Depois disso, pouco tempo ele estourou lá no Rio Grande do Sul. Aqui Floripa tem muito gaúcho. Cara, a última vez que ele veio, deu 2 sessões. O Marcelo comentou, né, do Floripa Comedy, ele disse, cara, o Marcito, ele citou esse exemplo mesmo, ele não era ninguém, nada famoso, né? Uhum. E agora ele vem e esgota 2 sessões Sim. por ter conquistado. E esse é um trabalho que vocês fazem de garimpo, porque... Como que é a tua dinâmica de trabalho, do dia a dia? Teu e do Sobs, assim, cara, a gente tem que produzir, tem esses que você... Hoje você já tem um portfólio. Você já tem tem. Assim, a gente tem alguns artistas que a gente sempre traz, mas a gente também sempre traz alguém que ainda não veio. A gente sempre quer trazer alguém que ainda não veio, tanto para dar oportunidade pro cara, quanto para trazer também uma variedade na agenda do Floripa, para o pessoal, mesmo o pessoal que já costuma ir, para ter uma opção diferente para continuar vindo. E esse trabalho, vocês... tem alguém que indica para vocês, por exemplo, um passinho atrás. A interlocução de vocês, quando vão trazer um artista, é com o artista ou com uma agência que é responsável pela carreira do artista? Geralmente é com o produtor. A não ser que é um cara muito pequeno ainda, daí aí ele vê direto. Mas geralmente o cara já tem um produtor. E daí isso acontece também. Depois que tu começa a trabalhar com traz um produtor, os próprios produtores vão te indicar. É isso que aí que eu ia chegar. Assim. Então como para tu criar tua carteira de comediantes, também é um trabalho de formiguinha e bom trabalho para tu ser indicado pelos outros também, né? Uhum. E como que é essa dinâmica de produzir um evento? Assim, tu comentou, eu tenho parceria com restaurante, parceria com hotel. O evento, o artista vem para cá com cachê fechado, vocês bancam, quem paga a passagem, quem paga a hospedagem, como que funciona essa parte logística e de custos mesmo, né? Não, geralmente no ramo da comédia, cachê fechado é só para evento corporativo.
Comedy club, geralmente, e teatro é bilheteria. Então, a gente tem algumas negociações diferentes onde a gente divide o risco, assim, ou o risco é nosso, ou o risco é dividido, ou o risco é da pessoa. E daí as porcentagens vão mudando de acordo com isso. Mas aí então, vamos dizer assim, aí a gente entrou em contato lá, fechou uma data com o cara. Aí o Sobis que vai fazer isso, ele vai falar com as outras casas, vai falar, ó, fechei tal dia, alguém mais quer fechar? A gente vê para diluir os custos, porque o pessoal que a gente traz de fora, o custo mais caro é o aéreo. Uhum. Então, que a gente vê que quem mais quer fazer junto, tanto para o cara aproveitar o tempo dele melhor, né? Sim. E pra gente diluir os custos também entre os outros comedies. Ahn, aí, E bom, aí, pode falar. vocês produzem só pro Floripa Comedy? Ou, por exemplo, quando tu diz que vou trazer um artista, vocês trazem o Pastor Arnaldo, né? Uhum. Vocês trazem pro Floripa e aí tem o Porão também em Camboriú, tem o Porão em Blumenau. Vocês fazem a produção desses lugares também ou vocês só compartilham um artista que já A estão gente trazendo? compartilha. A gente já tem, tem um lugar ou outro que a gente faz a produção também, mas não é a prática. Geralmente a gente faz a produção casada, a gente chama. Porque, cara, tu precisa dar uma. Tipo assim, no dia do show, mesmo tem que ter alguém lá. Então, dependendo do lugar, às vezes eu não tenho. Se eu tenho um show aqui e amanhã já tem outro show aqui, eu tenho marcado lá também, eu não tenho como dar assistência pro cara aqui e ir lá. Então, para fazer o trabalho bem feito, a gente prioriza a qualidade, não tanto, não a quantidade, né? Uhum. Ahn, E vocês eu já- dois sendo comediantes, vocês, quando trazem um artista, vocês já são, cara, esse eu quero fazer abertura, esse aqui tu faz. Como que divide a tua rotina assim? às Esse vezes percentual da acontece. minha agenda é Às vezes comediante. acontece um cara que é mais fã e tal, assim, eu quero, pô, esse eu quero abrir, esse eu... Isso acontece, mas não é uma briga, assim, né? Não é uma preocupação. Não, cara, isso é uma coisa bem legal, porque eu e o Sobs, as nossas funções dentro da produtora, elas se encaminharam naturalmente, assim. Eu tinha mais afinidade ali para fazer essa parte da logística, a parte financeira, e ele é um cara mais político, então ele faz mais a parte de negociação, a parte de falar com parceiros e coisa assim. E a gente não sentou para decidir isso, isso simplesmente foi Tá acontecendo. acontecendo. E a gente, cara, a gente nunca teve uma briga assim. A gente, quando tem algum desentendimento, eu e ele a gente consegue conversar e resolver isso. Vai casar, tá noivo, ele fala assim, cara, tipo, eu consigo me resolver melhor contigo que com a minha noiva, assim. Isso é impressionante. Que legal. Ele parece ser um cara muito gente boa, pena que não pôde estar É. presente. E como que tu divide a tua agenda empresário, produtor Uhum. e comediante? Isso foi quando eu comecei a produzir, isso virou um problema que agora eu tô começando a reverter, assim. Porque ocupa bastante tempo. Tu fazer toda, assim, tu tem todo um trabalho antes do dia do show, de organizar. Na verdade, assim, ó, grande parte do trabalho de produtor é resolver pepino. Se tudo que tu organizasse funcionasse e desse certo, o trabalho ia ser muito mais fácil, na verdade, assim. Mas sempre acontece alguma coisa que tá errado que tu precisa. Esse é realmente onde o produtor trabalha, onde tem que resolver alguma coisa Qual é o que. pepino que acontece Às vezes, pô, tipo, tem um parceria com o hotel ali, sempre reservo lá. Aí. Só que agora vai ter a maratona, não sei o quê. Daí eu tenho que ir atrás de outro hotel. Só que também tá cheio. Então, às vezes é coisa assim mais Uhum. operacional. Às vezes é alguma coisa de show, o cara precisa de uma coisa diferente que às vezes acontece assim, independente de quem foi o erro, os caras não avisou em cima da hora, coisa assim, a gente tem que resolver. E a gente é bem transparente assim quanto a isso, assim, às vezes se dá algum, independente que for a culpa, deu algum tipo de problema, a gente conversa, fala com a produtora, fala, ó, aconteceu tal coisa, a gente pensa em fazer isso ou isso por causa disso ou disso, o que vocês acham melhor? A gente nunca deixa os caras no escuro assim pra jogar a culpa pra outro, ou coisa Sim, assim. A gente sempre tenta fazer pra resolver e funcionar da melhor maneira possível. legal. E falando disso de o que precisa ser providenciado para um show acontecer e tudo mais, curiosidade de quem de novo está do lado de cá e não sabe como que funciona o meio artístico do lado daí. Uhum. Existe isso de exigência, cara, eu vou querer no meu camarim não sei o quê, eu vou querer consumir, comer, beber. Os artistas têm isso? Cara, ah, em certo nível tem. Às vezes o cara tem algum tipo de restrição alimentar, ou às vezes o cara tá em. Porque comedy também geralmente é lanche, é porção, é coisas que.
Porque, assim, isso também é uma coisa pensada, assim. A gente não vai ter nenhum tipo de comida que atrapalhe o show. Do cara tá batendo o garfo no prato e coisa assim. Então, as comidas geralmente vão ser mais petiscos, coisas que tu consegue comer com a mão e tal. Então, às vezes, o cara tá numa dieta que ele, pô, eu quero comer um arroz, feijão e tal, assim. Uhum. Tem algumas coisas assim. Aí tem alguns artistas que às vezes faz uma exigência mais assim, no camarim eu quero beber tal coisa, eu quero um Red Bull ali, não sei se posso falar a marca aqui, mas Pode, pode. falar um energético, sei o quê. Fora isso, cara, nunca teve nada assim, tipo, de absurdo, nada assim, tipo de... Eu até imagino que assim, né? Eu, enquanto a audiência, enquanto quem vai lá para assistir, se eu vou numa quinta, numa sexta-feira e peço hambúrguer, é o meu lanche da semana. Se um comediante que faz isso todo dia for comer hambúrguer e tal. Cara, na real, eu lembrei uma coisa uma vez. O cara não colocou isso como exigência, mas uma vez o cara perguntou se no camarim era Pepsi ou Coca. Porque ele só tomava um, o outro não. Essa foi a coisa mais assim. Tipo, qual foi a coisa mais Cara, esdrúxula que já essa chegou foi pra a ti? coisa mais assim, esdrúxula que eu já vi, assim. Mas agora eu lembrei disso, assim, mas foi a única também. Fora isso, eu não lembro nada. Foi um ponto fora da curva, realmente. E quem é o cara mais gente boa? Eu fiz essa pergunta também pro Marcelo e pra Maitê. Eu comecei perguntando quem é o mais mala, né? Eles me disseram em off, eu não vou revelar aqui. Aham, Depois eu posso até dizer qual é o mala deles pra tu me dar tá. o check se é isso mesmo. Sim. Mas gente boa, assim, que tu fala, porra, esse cara é grande, ou independente de ser grande ou não, mas que fala, dá prazer em produzir um show dele porque. Cara, muita gente, velho. Tem muita gente, assim, que é legal, independente do tamanho. Tem gente. Tem gente, assim, que às vezes que é o contrário também, tu esperava que o cara fosse gente boa, o cara não. Assim, eu nunca fui tratado mal, assim. Mas tem gente que às vezes o cara não faz questão de ser simpático nem nada. E. E tudo bem também. Assim, eu não levo. Por exemplo, assim, tem gente que dentro da comédia todo mundo já tem a sua fama. Então, tinha um cara que a gente foi produzir, não vou citar nomes Isso aqui. entre vocês, né? Assim, digo, pra quem Entre a produz. gente, você conversa de camarim, assim, todo mundo já sabe Uhum. da fama que cada um tem dentro da indústria da comédia. Aí tem um cara que a gente foi produzir que tinha uma fama ruim, assim. Então daí quando chegou no dia que a gente foi produzir, eu falei, cara, tipo, tá, não achei assim tudo isso. Teve mais de um até que aconteceu isso. Só que assim, cara, ele, tipo, quando ele veio, ele me cumprimentou e depois ele não falou mais comigo, ficava no celular, ou, né, tipo, meio que me ignorava, assim, não fingia que eu existia. Mas, cara, o cara pontual, o cara não estoura o tempo, foi tudo combinado, tudo cumpriu. Eu não tenho do que reclamar do cara. Tipo, o cara foi profissional, assim, tipo, ele não tá ali pra ser meu amigo. Ele tá ali pra fazer o trabalho dele, tu pra fazer o trabalho, e quanto a isso eu não tenho nenhum tipo de problema. Aí às vezes tem gente que fica sentido, assim, pô, tô fazendo aqui, o cara não veio, não fez não sei o quê, tá. Isso já acontece até entre. Não aconteceu com a gente, mas eu conheço gente assim, tipo, o artista que foi num lugar porque o dono não foi lá fazer sala com ele e o cara não volta mais lá. Sendo que não aconteceu nada assim de O errado. artista que se recusa a O voltar, artista, porque. assim, pô, eu fui aqui, eu tinha era um artista grande, o cara esgotou a casa o comedy. E o cara assim, pô, eu esgotei o comedy, o cara não vem nem aqui me dar um obrigado, me agradecer, fazer sala comigo, beber comigo aqui e tal. E o cara não volta mais. Sendo que, assim, o cara não aconteceu nada de fato ruim. Então tem um pouco isso de ego, assim, às vezes. Mas. Mas agora deixa eu pensar do outro lado, de gente que eu não achei que seria. Que foi mais legal do que eu pensava, né? Ah, Quero nomes, quero nomes. deixa eu ver. Pô, cara, tem vários, cara. Tem uns. Tem uns que talvez são comediantes, assim. Já são conhecidos, mas não são estourados, assim, que é tipo, cara, o Vini Santos. O Vini Santos é muito gente fina. Mas, cara, não, mas ele é um cara que eu já esperava também. Deixa eu ver alguém que tem. Quem que tu Nossa. conhece que É. ainda não tá estourado pra gente anotar? Pra eu procurar hoje no YouTube, sei lá, ver esse cara, que esse cara vai ser grande. Ou essa cara, ou esse cara, essa pessoa. Tem alguém que tu. Assim como tu viu com o Marcito Castro, assim, pô, deu Cara, prejuízo, mas vai dar certo. tem uma menina que tá. Ela já, aqui no sul, acho que ela já deu uma estourada, que é a Evangélica. Cara, ela é muito boa.
Ela não, acho que ela não tem muito tempo de comédia. Ela trabalhava num comedy lá no Rio Grande do Sul, trabalhava na portaria, assim, e tal. E daí ela começou a fazer show, ela é bem esforçada, já tá com um show completo, assim. E, cara, o show dela é muito bom. Aqui ela já tá esgotando. Porque ela é gaúcha, né? O povo gaúcho apoia muito. Cara, Sim. todo mundo que vem de gaúcho aqui, eles vão assistir, assim. Então, eu não sei quando sobe pra São Paulo, assim, como é que ela vai. Mas ela é muito boa e ela é muito autêntica. Ela tem alguns comediantes que tu vê assim, puta, esse cara aqui parece fulano, parece não sei o quê. Tu não tem com quem comparar ela, assim. Ela é ela. Que legal. Ela é muito. E ela. Angélica Melo, se eu não me engano. Mas o arroba dela lá é Evangélica. Ela até explica isso no palco. Ela é uma pessoa que eu acho que mais cedo ou mais tarde Que vai dar bacana, um. vamos marcar ela aqui Aham. também. Quando a hora que ele estourar, ó, É. o Murilo já sentenciou aqui, já profetizou o boom dela. Aham. É, hoje, então, vocês trazem um artista, compartilhem com as outras casas e na carreira de vocês, tu comediante, Murilo W Uhum. comediante, como que tu negocia o teu show, tu bate na porta, ou sei lá, é o seguinte, eu tô trazendo esse artista, quero levar tô trazendo pro comedy, oferece ele pro porão de Blumenau, pro porão de Camboriú, e eu posso ir aí abrir, Uhum. como que funciona a tua dinâmica de comediante? Então, eu ainda não tenho um show meu. Eu não tenho um solo já, que nem o tipo o Sobs tem. Então eu não. E na verdade eu sou um pouco. Eu sou um pouco cagão até. Eu tinha que me lançar mais, assim. É uma coisa que até tu tinha falado antes, eu comecei a responder e fui para outro caminho. Quando eu comecei a produzir, começou a me tirar muito o tempo de comediante. E porque consome muito, assim, não só no dia do show, mas o preparo que tem antes. Então, depois de um tempo, eu e o Sobs, a gente até conversou assim, cara, se a gente quer ser comediante, a gente precisa limitar o número de shows que a gente faz por mês aqui pra gente conseguir trabalhar pra ser comediante. E aí depois que isso reequilibrou, e daí eu agora eu comecei a trabalhar e voltar a entrar no ritmo de escrita de novo de comediante, porque, cara, o meu processo, mas assim, todo comediante, se tu vai direto lá no comedy, Sim. se tu vê, eu não sei assim com que frequência tu já viu alguém de novo, de tu ter. Olha, quem a gente mais assistiu, além de vocês que abrem, sim, Uhum. a gente talvez saiba os sets de vocês de cor, de abertura. Exato, porque assim, ó, tu demora pra eu fazer uns 5, 10 minutos de qualidade, eu vou demorar 6 meses pra mais. Então, assim, é um processo muito lento, assim, porque o stand-up, ele é uma arte que não é uma coisa que tu treina em casa e vai ler, não é que nem um instrumento de música. Uhum. Quando eu penso uma piada, eu preciso contar ela pra alguém e olhar na cara dela e entender, tá, o que que tá acontecendo? Ela tá achando muito boba, ela não tá entendendo, tá muito vulgar, tá muito agressivo, e daí eu calibro e vou e testo de novo. Então é um processo lento, assim, É, até eu achar onde é que tá a piada. e eu penso muito, tá, até voltando para o início da conversa na questão da técnica, né? Qual é o estilo de cada um. Eu vi uma vez uma entrevista com o Rafinha Bastos, se não me engano era no Achismos com o Maurício Meirelles, e ele falou assim, cara, eu sou um artista de texto, eu preciso ter um texto, eu não vou sei chegar lá e improvisar. E aí todo mundo vê, pô, o Rafinha Bastos gigante, tá lá fora, tá na gringa e fazendo sucesso pra caramba nos Estados É, Unidos, virou residência de comedies, dos maiores comedies ele do é o cara, acho mundo. que mais chegou longe na história, É, assim, e ele se de brasileiro. baseia no texto, ele precisa ter o Uhum. script, o roteiro dele, né? Enquanto se tu pega um Albani e solta na fogueira, ele vai se virar. Né? A impressão que dá do lado de cá, talvez tu, com o olhar técnico, diga, não é bem assim. Mas às vezes parece que tem gente com mais jogo de cintura por improviso do que outros. E não significa que um seja ter jogo de cintura por improviso seja necessariamente bom, né? Sim. Mas essa capacidade de se virar na fogueira. O improviso, ele tem um apelo por ser na hora, onde o público percebe aquilo com, assim, Uma acha, espontaneidade. mas um texto bem feito, pra mim, é muito melhor, assim. E eu acho que o público que é mais assíduo da comédia, que costuma assistir com mais frequência, vai criando uma régua mais alta. E Uhum. ele percebe essa diferença. O público que não vê muito, talvez não vai achar mais legal o improviso do que o. Uhum. Mas acho que o público que é mais fanático gosta mais do texto bem feito. Qual é o teu texto favorito? Meu de. Não, sim, de comediante. Não tô falando teu comediante favorito, mas quem sabe, puta, esse cara sabe amarrar uma história e pegar de surpresa, dar rasteira na galera. Quando tu pensa que ele tá indo pra cá, ele
muda a rota e pega todo mundo de surpresa. Cara, é que são coisas diferentes. Tipo, assim, o Rodrigo Marques eu gosto muito dele, Eu assim. citar ele Eu como meu gosto muito favorito. do jeito que ele desenvolve as premissas, que ele acha, às vezes, um caminho, assim, que ele consegue te passar uma mensagem. Ele começa a te dando alguns conceitos para depois chegar num arremate e tu não vê aquilo chegando, assim. E são premissas, às vezes, o que ele explora de jeito diferente. Eu gosto porque sempre tem uma coisa assim que eu penso, puta, não tinha pensado nisso, não tinha pensado por esse jeito. Às vezes nem me faz rir tanto, mas me faz abrir a cabeça quanto algumas outras assuntos, assim. Ah, o Cambota é um dos melhores storytellers que eu já vi, assim. Ele é um cara... E assim, ó, eu sou um cara que eu gosto de humor ácido, gosto de humor pesado, e o Cambota é humor limpo, assim. Ele deve ter um palavrão no show inteiro, assim. E é um dos melhores shows que eu já vi, assim. Não falando só de humor limpo, de humor de... Cara, o show dele é muito... Ele sabe te prender na história, tu fica... É muito Eu bom. não fui no Cambota O ainda. show dele é muito bom, cara. E tu não é a primeira pessoa que fala. Ele foi citado como um dos melhores pela Maitê e pelo Marcelo. Ah, Assim, é? cara, o Cambota, o texto dele é fantástico e a gente não assistiu ainda. É. Tem que ir no show dele. Ah, de improviso, tem alguns comediantes que fazem um pouco de improviso, mas não é o show inteiro. Tem alguns comediantes que fazem o show inteiro de improviso. Isso eu já acho um pouco mais difícil tu manter a qualidade assim, É muito porque arriscado, né? é muito arriscado, porque tu tem que ter um... Eu sou um comediante que eu ainda não tenho isso e eu quero desenvolver, mas eu não tenho a segurança assim, tipo, pô, é que eu vou conseguir achar uma piada aqui, e se não achar, e se eu fico aqui, fico bababá, bababá. Eu preciso ter pelo menos um plano B. Ah, tem comediante, não. Tem, cara, tipo assim, ó, o Gil Lisboa, ele consegue carregar um show inteiro de improviso. E ele lembra o nome de todo mundo, cara. O cara que ele conversou no início do show, já tá em uma hora lá, ele faz uma piada com esse aqui, fazendo referência ao cara de lá. Eu falei, cara, como é que ele lembra, assim? Ahn, Tu mas consegue ir pra um show só pra se divertir? Ou hoje o teu olhar técnico, hoje, tu... hoje não consigo... Assim, me divirto, mas é diferente, assim. Até assistindo o meu comediante favorito lá, que é o Louis C.K., eu... Cara, assim, ó, acho que a maior risada que eu já tive na minha vida foi na época que eu não fazia ainda assistindo o especial dele, assim. Cara, eu lembro que eu ri tanto que eu tive que deitar no chão pra conseguir deixar minha coluna reta, porque eu não tava conseguindo respirar. Porque eu tava rindo, rindo, rindo e não conseguia, assim. Hoje em dia, os últimos especiais dele eu vou assistir, assim, tenho uma admiração, assim, eu gosto, mas eu não dou gargalhada, não rio. Mas hoje são outras coisas, assim, Cara, eu acho que eu que sou o mexem comigo. pior, não mais, mas durante o tempo eu era o pior tipo de espectador possível. Porque a minha esposa, se tu sobe no palco, tu fica sério 30 segundos e fala, oi, ela vai cair na gargalhada. E Aham. vai rir, e aí ela... tu vai contar a melhor piada do mundo, e eu Vai tava estar assim, analisando. sério. Não é analisando. Ah, É porque eu até não sou técnico, então eu não vou com a intenção de analisar ninguém. E ela assim, tu não tá gostando? Assim, tô. Mas por que tu não tá rindo? Porque eu não ri, mas eu achei bom, achei legal. E isso mudou uma vez, a gente foi para São Paulo e ela queria muito ir no Clube do Minhoca. E a gente perdeu o horário, não pôde entrar. Tá, voltamos pro hotel uhum. e a gente foi procurar, tá, mas tá em São Paulo, tem que ter algum outro comedy. E aí a gente achou um teatro que tinha perto do hotel e tinha um show do Diogo Portugal que ia começar em 40 minutos. Só, vamos pra lá ver se tem ingresso. Cara, eu afinei de rir. E foi meio que improviso, ele pegando as notícias do dia, lendo as notícias do dia e fazendo piada com as notícias do dia. E eu achei. Ali eu acho que foi meio que destravar, sabe? Agora eu comecei a rir. Mas eu imagino que a tua posição de artista e técnico é como um. Eu fico pensando, um chefe de cozinha tem prazer em cozinhar pra si? De, cara, deixa eu preparar esse prato agora, eu quero fazer esse filé do meu jeito pra mim e vou ter prazer em preparar, cuidar dos temperos. A gente entrevistou antes de ti o Jeremias, que é o dono do Pit Smoke House aqui de Aham. Floripa, e ele cria as receitas, ele cria aquele tipo de assado e vai pesquisar, mas em que momento que eu paro pra cozinhar pra mim? E por isso que eu pergunto assim, quando tu vai num show de comédia, tu consegue, cara, hoje eu não quero pensar tecnicamente. Hoje eu quero sentar aqui, tomar uma cerveja e rir. É, eu não consigo hoje em dia, assim. Eu aproveito, eu tenho prazer, assim, admiro, mas não que nem um público normal, assim. Mas eu gosto, assim, várias vezes eu tô assistindo e eu não consigo evitar de pensar assim, tá, acho que já sei onde é que ele vai.
Ou ele faz o, putz, eu acho que aqui eu iria para outro caminho. Ou às vezes eu penso, puta, aqui cabe uma piada, vou ver se eu falo isso pra ele no final. Então, tipo, é meio que involuntário isso já. Talvez seja, sei lá, um guitarrista que vê alguém improvisando num jazz e fala, puta, que tu É, podia ir pra esse caminho também, né? E aham. ir pra essa linha do improviso. Cara, hoje tu é empresário, comediante. Quem pesa mais e quem te dá mais prazer em atuar? Porque vocês já são uma produtora super importante. Vocês são responsáveis por 80% da maior casa de comédia de É, Floripa, uma das maiores do Brasil. E deve também ter um grau alto de satisfação. Cara, que legal a gente ter enchido a casa, a gente tá revelando um artista que ninguém conhecia, hoje ele lota 2 sessões. E isso é fruto também do teu trabalho de empresário, né? uhum. É, onde que tu te sente mais realizado atualmente? Cara, ainda é como comediante. Porque eu comecei tudo isso porque eu queria ser comediante, né? Eu, assim, eu não sei. Eu converso com os Sobs hoje, eu não sei, assim, se a gente. Se a gente desse certo, assim, como comediante, se a gente continuaria produzindo, ou passaria para. Delegaria pra alguém, não sei, a gente não sabe, assim. A gente sabe que, como produtor, a gente teve que botar um limite, assim. A gente viu que a gente consegue crescer mais como produtor, sair do comedy, começar a fazer teatro na região, coisa assim. Mas a gente escolheu não fazer isso pra gente ter o tempo pra se desenvolver como comediante, porque o comediante ele precisa ter o ócio pra ser criativo, Sim. assim. Quando tu tá pensando na piada, ela é como se fosse um problema que fica na tua cabeça, e quando tu pensa a piada, ela é a solução. Então aquilo tem que ficar matutando na tua cabeça. Quando tu é produtor, tu tem várias outras preocupações, coisas com data, que outras pessoas estão dependendo disso. Então, tipo, é complicado tu levar os dois com equilíbrio. Qual foi o show mais complicado que vocês já produziram? Complicado no sentido Que deu de, problema, que pô, era pra ser de um jeito, foi de outro. Aquele que vocês terminaram a noite e falaram, puta, que bom que esse dia acabou. cara, teve alguns shows assim que aconteceram por ter um rider técnico muito complexo ou por dar problema. Cara, a gente teve um show dezembro do ano passado que era dos Três Porquinhos, que é o Estevam Nabote, o Vitor Amaro e o Vini Maga. E foi bem no dia que deu um ciclone que cancelou tipo uns 100 voos no mesmo dia, assim. E um desses era o Era o deles. deles. Cara, e eles estavam assim, o Nabote estava no Rio de Janeiro, o Vitor Amaro e o Maga estavam em Belo Horizonte, e os caras tinham que vir pra cá, e daí não tinha como ser de voo, de avião. Aí a gente, cara, daí quebrou a cabeça ali pra ver o que a gente vai fazer. Vai cancelar? Como é que a gente. Porque não tinha só os nossos shows, tinha mais shows dos outros comedies também marcados assim. Tipo, o que que vai acontecer com a turnê? Daí eles acabaram vindo de carro, a gente teve. Se eu não me engano, acabou dando um prejuízo até pra gente, porque a gente teve que cancelar um show, deu, acabou dando um custo maior, mesmo tendo reembolso das passagens. Então esse foi um dia que a gente passou um sufoco assim pra conseguir resolver, e depois que deu, assim, cara, Que bom que que foi. bom, porque a gente conseguiu entregar. E eles foram muito profissionais também. Porque eles era muito fácil, cara, não tem como, tem que cancelar. Mas cara, eles pegaram acho que 15 horas de carro, sei lá, pra vir e chegar aqui e já fazer show, assim. E direto pro. Então, tipo, é cansativo. Então, esse foi um. A gente fez o show do Bossa, Sim. do, que é um. Não é um show de stand-up, mas é um show de comédia, assim. Só que ele é um show que ele costumava fazer em teatro. Então ele tinha muito equipamento, muita coisa que pra encaixar, pra funcionar num comedy, ali foi complicado. Mas no final também Deu tudo deu certo. tudo certo. Então, esse é o que eu lembro, assim, que a gente teve um trabalho. Porque geralmente, cara, só o comediante e o microfone. Uhum. Então, tu não tem, assim, muito trabalho Não é uma nesse. banda que tu vai ter que trazer o É, hold, e daí, bateria, sei o quê, e guitarra. coisa que conecta e vê. E o comedy, uma das facilidades de trabalhar no comedy é que já tem toda a estrutura lá. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com estrutura. Quando tu é. Tem muito produtor iniciante que o cara começa a produzir em bar, ou até mesmo em teatro, que tu precisa ainda contratar e levar mais Uhum. equipamento e coisa assim. Então é mais coisa pra tu gerenciar, mais coisa que pode dar problema, mais coisa que se dá problema tu tem que resolver em cima da hora, tem que ter uma. Então essa acho que o principal desafio de ser produtor é tu resolver os problemas a tempo. Esse é o principal desafio, assim, porque geralmente É hora assim, marcada, né? Se geralmente não é um tu... tipo de problema assim que não dá pra resolver. O negócio é tu resolver o problema no tempo pro show funcionar. E qual foi o show mais legal que vocês já produziram?
Pô, daí é complicado. Mais legal, cara. Assim, que tu mais curtiu de... Tudo bem que tu vai lá e tu vai analisar tecnicamente com o teu olhar de comediante, mas... Tu, puta, que showzaço. Às vezes é aquele sentimento assim, eu queria ter feito esse show, cara. Cara. Ah, vou fazer o seguinte, eu vou. Lá no Comedy, a gente tem alguns shows que são de comédia, mas não são de stand-up. Tem um show que eu e o Sobs, a gente gostou muito, a gente ficou impressionado. É um show que tu fica mais impressionado do que tu ri, é show de hipnose. A gente trouxe o Magicamente. Sim. Hoje em dia já um deles saiu e tá com um show próprio, que é o Sunny. Mas esse foi um show que a gente, cara, assim, não sei como é que vai ser e é um show muito legal. Muito legal. E como produtor, é um ótimo produto porque ele é um show que não tem nicho. Tu não precisa. Cara, quer levar criança, pode levar. Tem idoso, o cara é esquerda, direita, sei lá. Tipo, Sim. não tem nenhum viés, não tem nada. É um show que. É um show que acaba sendo engraçado também. Uhum. Ele é um show cômico, mas é um show. Cara, é um show legal. É um show que não tem nenhum tipo de restrição, assim, quanto a público. Impressiona. E mesmo o público que já foi, pode ir de novo, porque vai ser diferente. A gente pensa muito nisso de qual show. Nós temos 3 filhos, né? Uhum. E eles nos vêm saindo com frequência para ir pro comedy. Mas aonde vocês vão no comedy? A gente passa de carro, olha lá onde vocês foram ontem. E especialmente o nosso filho do meio, ele sempre quer ir. Então, ele adora o Patrick Maia. Ele pegou, inclusive, ele gerou já alguns. Lendo coisa do Patrick Maia, ele vai perguntar: o que é boquete? Assim, Que idade ele tem? ele tem. Hoje ele tá com 11, mas ele, quando perguntou isso, ele tinha 9, 8. Ah, aham. Ele viu. Aí eu disse, pergunta pra mamãe se é o comediante que ela gosta. Mas a gente fica ligado se qual é o comediante que a gente pode levar. Então, o próprio show do Patrick Maia é super leve, é É leve. super. Vai ter aquela brincadeira com apito, vai ter com a mãozinha. Esse foi um comediante que a última vez que ele veio, eu fui fazer a abertura. E assim, o Patrick Maia, na internet, ele já tem assim, um posicionamento político. Sim. Mas o show dele não tem nada ele é um show bem stand-up raiz, assim, vamos dizer, sei lá. Então, mas o público dele ainda vai ter um viés, assim. Então, quando eu fui fazer a abertura dele, eu fiz algumas piadas que eu vi que eu fui puxando. Como é que eu. Fui puxando para algum tipo de humor que eu já sei que a plateia desse viés normalmente Não curte? não curte. E daí só que eu percebi isso no meio do caminho. E daí eu me dei conta, pô, mas o Patrick. Aí depois eu me dei conta, não, é porque o público, mesmo ele Sim. não trazendo isso pro palco, o público dele já tem isso porque é da onde veio o público dele, né? Cara, isso é interessante porque a questão, por exemplo, do viés político. Tem comediantes que são ultra de esquerda, comediantes que são ultra de direita. Eu e minha esposa, a gente vai nos dois, então nossos amigos de direita ficam horrorizados que a gente já foi no show do Santinelli, do Duncan, e ficam horrorizados que a gente foi no show do Ogro Cassius, que é de esquerda. Eu já fiz abertura pros dois, já fui bem e mal nos dois. Cara, assim, a piada que me incomoda, que me deixa desconfortável, é a que mais me diverte. Assim, então, ele vai falar. E às vezes as pessoas vão desavisadas. Por exemplo, quando a gente foi no show do Ogro, ele fez a pergunta: quem aqui votou no Lula? Aí uma pessoa levantou a mão, uma senhora que estava até bem perto da gente. Eu. Pronto, virou o alvo do início ao fim. Né? E tu vê, ele não faz piada. Ele faz humor pesado e tal, mas ele não faz piada de política. Sim. Ele não tem uma piada de política. Mas a galera que aceita, né, que vai esse tipo de humor, coincidentemente tem um viés assim. Assim, claro que aparece gente de todos os tipos, mas na média tem um viés político já. Isso eu acho interessante. Porque ele não puxa nenhuma bandeira. É, Mas o público. mas é que ele não puxa. Mas, ao mesmo tempo, as colocações dão a entender. Pode ser. Então, ele faz Uhum. determinadas ponderações, É, pontuações, ele dá aquele acento a mais numa frase que tu, evidentemente, vai saber. Tá? sim, Ele vota aqui, ele vota ali. É diferente, talvez, do Santinelli, que ele é escrachado. Ele vai de sim. esquerda do início ao fim. Ou o Duncan vai, É. o Murilo Moraes também, é muito explícito. Mas esse que eu comentei, né? Tu pergunta lá no início do show
quem aqui nunca veio no show de comédia? E um monte de gente levanta a mão. A gente percebe que pessoas desavisadas, eu e minha esposa, a gente fica olhando assim, quem aqui vai levar rasteira hoje? Porque acha que vai ver uma coisa e talvez fique afetado, fique incomodado com a piada que vai ser feita e tudo mais. Tu, enquanto comediante, eu já te vi fazendo piada mais leve, piada um pouquinho mais pesada. Por exemplo, no show do Ogro agora, tu tava confortável. Eu posso... Nada que eu disser vai ser pior do que vai falar o aqui dele eu não depois. preciso medir no primeiro se a galera vai acertar ou não. Eu já chego... Mas tu tens um cuidado de, assim, tá, eu quero que... Um cuidado não pensando no público, mas pensando no que tu queres enquanto comediante. Eu quero ser percebido como aqui ou como ali, eu quero que as pessoas saibam em quem eu voto, por exemplo, ou o que eu penso, ou isso pra ti não é relevante, ou... Cara, eu nunca gostei de humor de política. Assim, tu falar sobre algum assunto que tá na política, ok, mas te falar de partido, falar de idealismo, coisa assim, eu nunca achei interessante, nem pra assistir, nem pra fazer. Então, assim, eu nunca vou puxar pra esse lado. Se acontecer isso, vai ser por causa do público. Mas é uma... Hoje no Brasil, acho que assim, o Brasil tá muito polarizado, então Sim. isso tá muito em alta. O próprio Duncan, ele sempre foi um cara de esquerda, mas o stand-up dele não puxava tanto pra política. Só que o público dele foi meio que Crescendo foi e- crescendo e meio que pedindo isso cada vez mais, e ele foi indo mais pra esse lado. Ele geralmente, tu via assim, ele até começava ou entrava no assunto da piada por causa de uma coisa política, mas a piada vinha em primeiro lugar. Hoje em dia ele, não digo que ele mudou assim, mas ele já tá mais ele tá indo mais pra esse lado. Ele tá focando mais eu, nisso porque enquanto tá dando resultado também. eu enquanto espectador, eu percebo muito algumas pessoas, tanto de um Porque lado tu vê quanto assim, de um ó, o espectro, quanto do Duncan, ele outro. já tem, cara, ele deve ter mais de 10, 12 anos de carreira. Eu E, acho ele e fantástico, agora cara. que ele tá assim, realmente grande, por causa De escolher a bandeira, né? Bom, pra gente fechar aqui, cara, a última pergunta, quando que vai vir o teu solo? A gente já tem no Sobs, eu já vi, é bom pra cacete. E o teu? Isso eu me pergunto até hoje, cara. Então, agora que assim que eu tô realmente entrando num ritmo de escrita de novo, nos meus shows, acho que não sei se algum dia tu já foi em show de elenco ali do comedy. Não. Os shows de elenco são onde eu tô testando material novo. Na abertura, a não ser que tenha mais gente fazendo abertura, eu não ali não é um lugar pra eu testar material. Sim. Ali é um lugar pra eu levantar, como eu falei, né? É pra eu levantar a Sim. plateia. Então ali eu não vou arriscar testar. Então já vai ficar na minha agenda de É. compromissos aqui. E no Mas, show de elenco. mas eu falei assim, ó, aí tu vai ali, dá uns 6 meses pra tu ver de novo, porque se tu for no Sim. mês seguinte vai ser meio que incremental, assim, a mudança. Então, eu tô querendo, até o final do ano, fechar pelo menos, assim, uns 30, 40 minutos de material, pra ano que vem, daí não sei aonde eu ter conseguido ter fechado um solo. Mas, tudo depende aí do... Não sei, não, Mas que legal, cara. Bom, que venha logo, vou ficar na torcida e vamos estar lá pra te assistir. Vamos. Todos, cara, eu tenho amigos comediantes aqui que agora já saíram para São Paulo, os caras me perguntou hoje de tarde isso. Eu falei, cara, não sei. Eu fico fugindo, mas agora eu tô de volta. Legal. Murilo, muito obrigado por ter topado Cara. bater esse papo, por explicar um pouco como que é esse mundo da comédia, um pouquinho por trás dos bastidores, de produção, da tua posição enquanto artista. É complicado, né? Porque eu vi assim, pô, é um podcast pra gente falar mais da parte de empreendedorismo, pra parte de produtor, tu é fã de comédia, acabamos falando mais de comédia do que da parte de Não, mas produção. não importa que o papo fluiu bem. Legal. Cara, fica à vontade, deixar teus recados finais aí, que se quiser, já tiver show marcado, quiser convidar para alguma produção de vocês. Cara, eu vou deixar. Se quiser me seguir lá, o meu Instagram é murilo.w. Tem outra coisa também que eu tô trabalhando agora, que eu comecei a trabalhar, eu tô começando a desenvolver algumas sketches. Eu vou ver se eu consigo começar a criar algum tipo de conteúdo para Instagram, porque essa é outra coisa que hoje o comediante tem que fazer. Ele tem que criar algum tipo de conteúdo pro Instagram. E como a gente demora muito para criar material, geralmente tu não vai postar stand-up, tu vai postar outro tipo de conteúdo. Então eu tô vendo, talvez eu vou lançar algumas sketches, alguma coisa assim. Por enquanto ainda não posto nada. Mas eu deixo também o Instagram da oba.produções. E sigam a Agenda Floripa lá, vão assistir a gente. Maravilha. Bom, nós vamos deixar aqui embaixo
todos o Instagram do Murilo, do Sobs também, que não pôde estar aqui, da Oba Produções, para que vocês possam acompanhar o trabalho deles. Recomendo muitíssimo, vão assistir, que é legal, pessoal, gente boa, é engraçado, e Floripa Comedy sempre com comida muito boa. Então vão lá que vocês não vão se arrepender. Obrigado Murilo mais uma vez. Obrigado a Oba Produções. E pessoal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais um episódio do Seu Sniper com mais alguém contando a sua história empreendedora aqui pra gente, as curiosidades, os bastidores de como fazem um negócio acontecer. Valeu e até quarta-feira.